Vem cá, você também tem a impressão de que recentemente todo jogo do Palmeiras meio que parece o mesmo? Tem um roteiro parecido, tem problemas parecidos, personagens parecidos, soluções ou tentativas de solução parecidas. Eu tenho essa impressão. Se você também tem, vem comigo que neste vídeo eu te explico por que isso acontece. Viu a movimentação, Ramon abate Abel. O início de jogo do Palmeiras, aqueles primeiros minutos, podem até ser mais fortes, podem dar a impressão de que esse ritmo inicial vai ser o ritmo padrão do time ao longo do jogo. Contra o próprio Botafogo, o Palmeiras começa com a sua pressão alta bem intensa, conseguindo recuperar a posse de bola algumas vezes. Isso também aconteceu na ida da final do Campeonato Paulista e em outros momentos nos últimos jogos. Agora, tendo ou não um começo mais forte, o Palmeiras acaba caindo nos mesmos problemas. E é por isso que todo jogo tem parecido meio igual. Começando pela parte ofensiva, repetidamente tem faltado dinâmica na posse de bola do Palmeiras, o que é um resultado da ocupação de espaços e da movimentação meio desorganizada do time. Nesse jogo contra o Botafogo, o Palmeiras repetiu algo que já vem fazendo há um tempo. Em vez de ter aquela saída de três bem definida, com um lateral subindo e outro ficando, tem uma saída um pouco mais sustentada, né, com mais jogadores. Os laterais começam na linha dos volantes, basicamente, e sobem junto com a bola. O Veiga se aproxima muito do centroavante e os pontas partem abertos e aguardam a ultrapassagem do lateral para vir por dentro. Acontece que na prática isso tem deixado o Palmeiras extremamente previsível. Na maior parte do tempo de posse de bola, o Palmeiras acaba tendo muito mais linhas de passe laterais do que verticais, então o time roda muito a bola sem progredir tanto, sem machucar o adversário. E as movimentações aproximando do portador da bola para gerar linha de passe são feitas sem muita intensidade para se desvencilhar do seu par de marcação, então acabam mais atrapalhando do que abrindo, trazem o marcador para perto e não abrem uma linha de passe segura para o time. Olha como a saída de jogo do Palmeiras é facilmente marcada pelo Botafogo nesse lance, que acompanha os jogadores que baixaram para receber, tentando dar linha de passe só nessa lateral do campo, né, enquanto nenhuma linha de passe por dentro existe e ninguém atacou um espaço na defesa para gerar uma linha de passe mais longo. Assim fica realmente difícil de progredir. Então, sem dinâmica na posse de bola, sem intensidade com a posse para poder envolver o adversário e sem movimentos complementares para abrir espaço na defesa, com jogadores tanto dando essa opção curta de passe, aproximando para jogar, quanto atacando espaço na defesa para dar essa opção de passe longa e gerar dúvidas na cabeça do marcador adversário, a impressão que fica realmente é que toda a posse de bola do Palmeiras é muito parecida. E no fim das contas, com todos esses fatores, a conclusão geralmente é parecida também, que é uma bola forçada no Estevão, o jogador que é mais capaz de desequilibrar individualmente no Palmeiras. Só que se ele não está sendo acionado em vantagem, não vai ter desequilíbrio. E aí, diante disso, qual tem sido o diagnóstico de muita gente diante desse problema ofensivo do Palmeiras? Falta camisa 10. O Veiga está se escondendo do jogo. O Palmeiras precisa de um camisa 10 que arme jogo. Esse acaba sendo, minha gente, o diagnóstico mais fácil de se fazer, mas não necessariamente o mais correto. O Rafael Veiga de fato não vive uma boa fase, não tem como contestar isso, já teve até vídeo aqui no canal sobre isso. Só que o problema ofensivo do Palmeiras é coletivo e não individual. Você pode colocar o De Bruyne no auge no lugar do Rafael Veiga que o Palmeiras não vai passar a criar 10 chances claras todo jogo. E eu digo isso porque hoje a função do Veiga não tem sido de construção, não tem sido de armar o time. Eu repito, ele está sim em má fase, mas o Palmeiras não está deixando de criar por conta da má fase do Veiga. Ele tem jogado cada vez mais próximo da última linha do adversário, ficando centralizado quando o Vitor Roque cai para os lados, e não com a função de aproximar para jogar e construir tanto, mas de cada vez mais ficar próximo da zona de finalização das jogadas, quase que como um segundo atacante. Quando o Palmeiras constrói pela direita, inclusive, a tendência tem sido o Veiga cada vez mais atacar o intervalo entre os defensores, correr pra frente e não aproximar pra jogar, né? A tentativa do Palmeiras é sempre de atrair o salto do lateral esquerdo ali pro Veiga aproveitar esse espaço entre lateral e zagueiro, ou entre os volantes, enfim, mas isso não tem sido feito da melhor maneira. Não à toa, o número de ações do Rafael Veiga tem diminuído recentemente, ele tem sido menos acionado, a fase sim é ruim, ele pode merecer um banco, não tô falando que ele tem que ficar como um titular absoluto do time não, pode ser trocado, só que o problema do Palmeiras não vai ser simplesmente resolvido com o Veiga saindo, o problema é coletivo e não individual.
Agora, mesmo com todos esses problemas, um outro fator que contribui para essa impressão de que todo jogo do Palmeiras tem sido igual é uma outra coisa que se repete sempre. Mesmo assim, o time consegue de alguma forma criar uma grande chance de gol e continua desperdiçando. Nessa estreia contra o Botafogo, foi primeiro uma do Vitor Roque ali de cabeça e depois a mais clara, né, num belo passe do Bruno Fux, o Flaco Lopes inteiro na jogada, de frente pro gol, conseguiu perder. É claro que o problema do Palmeiras já deixou de ser só eficácia há um tempinho, né? Existiram sim momentos em que o Palmeiras criava muitas chances e perdia muitas chances, isso é fato. Mas hoje não é mais isso, hoje o Palmeiras cria pouco e o pouco que cria ainda consegue jogar fora. E tudo isso que eu tô falando só na parte ofensiva, hein? Ainda tem a defensiva, mas se até aqui eu tô conseguindo te explicar porque todo jogo do Palmeiras tem parecido o mesmo quando você assiste, já aproveita a oportunidade pra se inscrever aqui no canal, tá? Aqui no Análise Verdão tem análise tática sobre o Palmeiras quase todo dia e você não vai querer perder nada, então se inscreve aí pra não esquecer depois. Agora, na parte defensiva, não foge muito também, tá? Mais uma vez, os jogos parecem seguir ali uma mesma história, porque como eu já mostrei no início do vídeo, os primeiros minutos do Palmeiras podem até começar mais forte, só que o adversário tem conseguido controlar esses 15 minutinhos iniciais ali de pressão e depois passam a conseguir quebrar essa pressão do Palmeiras e expor a defesa. E aí é aquela velha história que eu já expliquei várias vezes, como o time se vale muito de encaixes individuais de marcação para poder pressionar, qualquer adversário que ganhe as costas do marcador ou que tenha tempo e espaço com bola pode gerar um desequilíbrio na defesa. Uma inversão pegando o lado mais fraco pode gerar uma situação de inferioridade para o Palmeiras, o zagueiro tendo que saltar pode gerar um intervalo para infiltração e por aí vai. O Palmeiras só consegue se defender bem quando a marcação está extremamente encaixada e todos os jogadores estão extremamente concentrados, chegando firme sem chegar atrasado. O que, vamos combinar, tem sido meio raro. Nesse jogo especificamente, até que o Botafogo não criou tanto a partir de ataques mais elaborados, né, desde a saída de bola, com os zagueiros e tudo mais. Isso é verdade, só que isso não significa que não levaram perigo, porque sabendo dos problemas da transição defensiva do Palmeiras, o adversário ficou confortável não tendo a bola e aproveitando simplesmente dessa lentidão do Palmeiras para construir. Então eu tinha falado sobre uma saída mais sustentada do Palmeiras, com os laterais na altura dos volantes num primeiro momento, o que dá a entender que você vai ter mais jogadores para controlar esse contra-ataque do adversário, só que na hora de atacar o último terço, de buscar um cruzamento, de buscar uma jogada de finalização, é comum você ver os dois laterais ultrapassando, os pontas entrando na área, tanto o Facundo quanto o Estevão, o próprio Veiga, como eu mostrei anteriormente, o Rios é um volante que sempre tá infiltrando, então isso enfraquece aquela proteção do contra-ataque, deixa os zagueiros mais sobrecarregados e potencializa o perigo nas jogadas que exploram esse espaço nas costas da defesa. Ou então, o que aconteceu bastante também foi dos zagueiros não compactarem junto com o time com medo de explorar as costas e isso gerar um espaço entre as linhas de meio campo e de zaga para os atacantes do Botafogo explorarem, especialmente o Igor Jesus, que foi muito acionado nesse jogo de pivô por ali. Por isso que os contra-ataques do Botafogo foram perigosos ao longo do jogo. Na coletiva, o Abel comentou que o Palmeiras sofreu apenas um gol nas últimas 5 partidas, o que é sim verdade e é sim um bom número, mas é só um número. A gente precisa observar o jogo e não só a planilha de números. Seja por causa de ataques organizados ou de contra-ataques, é raro o Palmeiras terminar uma partida sem ceder uma chance de gol ao adversário. Nessa estreia do Brasileirão, o time também contou um pouco com a sorte. E é por isso que recentemente os jogos do Palmeiras têm parecido meio iguais, meio repetitivos. As histórias são parecidas porque os problemas são parecidos. É claro que cada jogo é um jogo, vai ter jogo em que a pressão vai encaixar, que o Palmeiras vai conseguir roubar a bola no campo de ataque, vai conseguir abrir o placar rápido, vai ter jogo que não vai encaixar nada e aí vai tomar um sufoco, vai ter jogo em que a única chance criada vai entrar e o Palmeiras vai ganhar de 1 a 0, vai ter jogo em que a única chance é desperdiçada, cada jogo tem o seu contexto. Mas apesar disso, já tem alguns jogos em que as atuações parecem repetitivas, e a organização de um time, ela serve justamente para tentar controlar esse fator de caos no jogo. Diante disso, talvez algumas caras novas possam ganhar espaço, né? Como foi o Bruno Fux entrando no lugar do Murilo nessa estreia, ou até o Felipe Anderson que entrou numa nova função ali, né? No lugar do Veiga, enfim, o Abel Ferreira vai precisar inovar, vai precisar fazer algo diferente se quiser corrigir problemas recorrentes.
E se você quiser que a gente faça aqui um vídeo sobre isso, sobre como essas caras novas aí no Palmeiras podem ajudar, podem ganhar espaço no time, a meta aqui é de 2.000 likes, hein? Quero ver, meta tá criada, se vocês baterem os 2.000 likes eu trago essa análise aqui pra vocês. Ou então você pode simplesmente deixar o like porque você curtiu a análise e assistiu até aqui, né? Também não custa nada, é de graça, vamos lá. Se este conteúdo te ajudou a entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo com o Palmeiras em 2025, eu te convido mais uma vez a se inscrever para não perder nenhuma das próximas análises aqui do canal. Deixo aqui também na sua tela uma sugestão de outro conteúdo postado aqui no canal, uma outra análise tática exclusiva do Análise Verdão que eu tenho certeza que você vai curtir. É só clicar aí na tela para conferir imediatamente e eu te vejo lá.